Ai que endurecer-se. Olhei admirada aquelas filas nas cádias de Havana Vieja para retirar produtos subsidiados pelo governo. Perguntei a todos sobre a libreta de abastecimento, como se brincasse de etnógrafa. Fotografei tudo com meu iPhone e recordei a nostalgia do meu avô comunista falando sobre a Revolução. Esses são alguns dos trechos, e eu estou aqui com o e-book, então eu vou percorrendo, de quando a retina não filtra... Quando a retina não tinha filtros, antologia poética recentemente lançada aqui em Caxias do Sul, obra organizada por Fernanda Rodrigues e Rafael Farina, que está aqui conosco, e o trecho do poema Ai que endurecer-se, assinado pela minha amiga, colega jornalista e também escritora, Trícia Ordová Sartori. Eu começo aqui de uma forma um pouquinho atabalhoada, porque as pessoas vão ver, pô, mas como é que o Fábio inicia o programa olhando para o celular, né? É que nós estamos tratando de um e-book e, de fato, eu tenho que ir percorrendo a tela aqui. Então, do texto que eu tive que ler para chegar no título do livro, eu tive que percorrer a tela toda para cima de novo. E assim eu vou com o celular na mão, mas nós já fizemos outros programas nesse formato com o e-book. E acho que também é muito legal até para encorajar as pessoas que às vezes estão com dificuldade para editar o livro no formato impresso, que é muito caro também. De imediato, saúdo de vocês. Obrigado pelo convite, obrigado a todos. Vamos falar um pouquinho de poesia, não? Oi, Fábio. Oi, gente, obrigada pelo convite. Super bom estar aqui, super honrada. Eu comecei lendo um texto teu, propositalmente, até porque o Rafael te escolheu para vir junto com ele aqui. A organizadora, junto com ele, a Fernanda Rodrigues, não pôde, porque, enfim, é de São Paulo. Eu gostaria que vocês começassem situando, sobretudo, quem não pôde prestigiar o lançamento e quem ainda não teve contato com o formato de e-book, de quando a retina não tinha filtros, de como que surgiu esse projeto. A propósito, na semana passada nós tratamos de uma obra também resultante de oficina literária. E aqui parece ser o caso de vocês, claro, não com o formato tão clássico de encontros semanais de pessoas que estão no mesmo lugar. A propósito disso, as pessoas são de lugares diferentes. Então, gostaria que vocês começassem explicando isso. Pode começar. Eu falo eu? Porque tu é o professor, o Rafa era o professor e por isso também se tornou o organizador do livro. A ideia do livro, na verdade, a ideia do curso, Poesia ao Sol e à Sombra, nasceu ano passado. Foi uma ideia da Fernanda, uma grande amiga minha e poeta de mão cheia lá de São Paulo. E a gente queria juntar uma turma para a gente passar um pouco do que a gente aprendeu e conheceu nas oficinas que a gente fez e montando os nossos livros. Então não era uma ideia de ter um curso muito duro, né? E como era um grande teste, na verdade, a gente nem abriu para uma turma muito grande, mas a gente teve a sorte de conseguir, como tu falou, juntar gente de vários lugares. Então tem pessoas do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo. E eu acho que foi um critério que ajudou bastante, porque cada uma trouxe alguns aspectos das suas casas, das suas ruas, que para a gente foi muito rico. Por exemplo, tu és publicitário, atriz e jornalista. Como que eram as formações das pessoas envolvidas nisso? A gente tinha uma colega de São Paulo, a Mari, que é jornalista também. A Luísa trabalha com administração, né? É publicitária marketing, e administração. A Rafa, que mora em Osório, é da área do direito. E a Maria Clara estuda filosofia, é carioca. E todos tinham a pretensão de aprender a poesia. Digamos que os organizadores tinham essa propriedade de ensinar o formato. No final, eu acho que a ideia nem era ensinar a escrever poesia. A nossa ideia era mostrar que não tem nenhuma regra dura, né? E mostrar para as pessoas assim, como é que elas podem se interessar mais e desbloquear algumas partes do cérebro para começar a escrever. Eu posso falar por mim, assim, que eu escrevo a vida inteira, né? Sou jornalista, mas eu não me recordo
de ter escrito poesia alguma vez na vida antes do curso. Então, quando eu fiquei sabendo, através da Luísa, que era amiga do Rafa, enfim, que ia rolar esse curso, eu vou me inscrever, pelo menos na pior das hipóteses, vou aprender um pouco mais sobre poesia, que é um assunto que eu gosto um monte, já era leitora de poesia, mas achei que eu não tivesse, assim, habilidade, talento, técnica para escrever. E me surpreendi ao fazer o curso, porque nós tínhamos aulas semanais, eram aulas online, né? Por isso tem gente de tudo que é lugar do país. E a troca foi muito enriquecedora, assim, porque nós, sei lá, por sorte, coincidência, a nossa turma tinha uma vibração, assim, bem especial, né? Bem única. Então, as aulas sempre foram muito ricas. Então, a gente saía da aula sempre querendo mais, assim, querendo o próximo encontro e queria se encontrar de alguma forma, assim. E o livro foi um pouco resultado disso, assim, não só do que a gente fazia, mas dessa intenção, sabe, dessa ligação que a gente construiu, e é muito legal tu achar um grupo que tem afinidade com o que tu faz também, né? É esse ponto que tu tocas, eu acho muito interessante e eu me identifico, porque como jornalista, nós acabamos ficando muito críticos em relação aos formatos. Temos a técnica de escrever uma matéria, no teu caso, eu já li muitas crônicas, colunas tuas, mas o jornalista ele vai sendo muito crítico, assim, lê todo mundo, mas fica assim, mas não ficou tão bom assim. É difícil o jornalista aceitar ir para outro formato e gostar do que escreveu. Se desconstruir, né, na verdade. É um processo, para mim, foi de desconstrução para depois ser um de construção, Quanto né? mais se apropria do formato, mais se intimida de ser autor, né? E tu sabes que, assim, a primeira poesia que eu escrevi, eu mandei para uma colega, que é a Rafa, que assim, que eu mal conhecia, mas sei lá, criei uma sintonia, olha, escrevi um texto, vê o que tu acha. Ela, que legal, e ela já tinha uns textos super bonitos, assim, meu Deus, eu tô no meio de um monte de gente que escreve poesia, o que eu tô fazendo aqui? É complicado, mas né? depois achei interessante, porque as aulas também, elas tinham matemática, e sempre era proposto um exercício, escrever um poema, um texto, um poema em prosa, sei lá, baseado numa ideia. E tu ser provocado a escrever também é muito interessante, assim, para mim que escrevo ou uma matéria ou por uma imposição do factual, ou eu tenho que criar uma ideia para escrever uma crônica. E ali tu era estimulado, tinha toda uma reflexão antes, e depois tu era estimulado a escrever alguma coisa, e depois tinha um olhar crítico dos professores o tempo todo sobre o que tu fazia. Então, tu já ia começando também a perceber coisas no teu texto que funcionavam mais e funcionavam menos. Aqui eu ia tentar comentar, para não perdermos tanto a toada ali do início, eu sempre escolho um trecho de abertura para o programa, e eu comecei com o teu texto falando sobre Cuba, né? Formato político de Cuba, algumas peculiaridades da paisagem, enfim, lembrança. Isso aqui é feito de forma, como é que eu vou dizer, ficcional ou de fato tem a ver com a tua identidade isso? Eu fui 2 vezes para Cuba, em momentos diferentes, fui a turismo e nesses 2 períodos, eu acho que entre uma ida e outra, eu demorei uns 5 anos. Na primeira eu fui só para Havana, na segunda eu fui para Havana, Varadeiro, Trinidad, enfim, passei por outras cidades. A turismo, porque, enfim, assim, que eu falo brincando de etnógrafa, eu tenho, assim, esse interesse quando eu tô viajando, gosto bastante de viajar, de tentar aproximar o meu olhar do olhar de quem vive naquele local. Então, tentei frequentar locais que não eram tão turísticos também, é inevitável que frequentar os lugares turísticos, a Bodeguita del Medio, mas também tentar ir para outros lugares, conversar com outras pessoas, e aí ter uma percepção diferente, assim, tipo, uma das vezes que eu fui era Dia dos Namorados, 14 de fevereiro, Dia dos Namorados deles. Deles? Isso, deles. E tem a sorveteria Copélia, que é uma sorveteria bem famosa. Citada aqui. Que está citada. E tinha uma fila gigantesca, assim, meu Deus, o que é isso? E daí, porque no Dia dos Namorados, eles
tipo, tinha promoção de sorvete para os cubanos que levavam suas namorados. Então, tipo, eu fiquei lá na fila olhando, tava de férias, né? Observando, conversando e tal. E acho que essas pequenas curiosidades, sem par, né? Então, assim... Dia dos Namorados sem par é esquisito também. Não, eu tava acompanhando. Ah, tava acompanhado. Então pôde desfrutar do sorvete lá. Estava devidamente do clima. E citas aqui nomes bem caros para música, sobretudo a Omara Portuondo. Ai, sim, a Omara Portuondo. Pois é, eu tava... Essa vez eu me hospedei no Hotel Nacional, que é um marco, né? Um lugar super tradicional. E havia um show que era tipo as estrelas de Cuba. E entre elas estava Omara Portuondo. Era um show para poucas pessoas. Tu conseguiste E daí eu fiquei lá dançando com a Omara Portuondo, é verdade. Que privilégio, hein? Isso. Pô. Foi bem legal. Fantástico. Mas assim, nunca tinha previsto escrever sobre isso, muito menos escrever uma poesia sobre essa experiência, mas né? está nas tuas memórias, né? Isso que é interessante também. Eu sempre gosto de comentar sobre formatos, porque estamos... tudo bem, poesia, mas quem for ler o livro vai ver que não são todas necessariamente da mesma forma. Essa, diga-se de passagem, a respeito de Cuba, ela segue um formato um pouco mais proseado. Aqui, por exemplo, a Rafaela Fischer, em Lisboa, que vem ato contínuo, também. Então, nós temos aqui a Maria Clara Santos, Cidade das Estrelas. Ela escreve quase que praticamente um bloco, um parágrafo só corrido. Eu gostaria de ver com o Rafael isso. Como é que foi o trabalho dos formatos? As pessoas entregavam como queriam e aí o caráter poético é muito mais pela subjetividade do que está escrito ou havia uma orientação também nesse sentido? Não, as pessoas podiam escrever no formato que elas achassem que funcionava melhor. Tanto eu como a Fernanda, a gente não tinha nenhuma regra sobre isso. A única questão é que a gente também abria cada aula lendo os textos da aula anterior e a gente passava para a turma inteira, né? Não ficava um olhar só do Rafael ou só da Fernanda. Senão engessa e bloqueia o pessoal. Engessa e bloqueia, Mas quanto ao formato, não. Acho que o máximo que a gente falava de formato era justamente isso, assim, dependendo do texto e do tom do texto, a gente dava sugestões, né? Na verdade, daqui a pouco reduzir um pouco o espaçamento entre as linhas ou aumentar, ou começa um verso mais para o meio da página. Mas, de novo, assim, nunca regra, era sempre uma sugestão, né? E aí a pessoa coloca do jeito que ela acha melhor e assim, quem escreve poema se acha que tá legal assim, a gente aceita e topa qualquer coisa. Claro. Não, teve uma aula bem interessante que era de limpeza do texto, assim, a última aula, né? Será a faxina. Será que foi ou a penúltima também. Que a gente fez também de forma colaborativa, né? Isso. Pegava um texto, todo mundo, os textos de todo mundo, assim, lia, mas tá sobrando alguma coisa? Poderia fazer uma pausa aqui? Quem sabe a gente ia construindo para depois de algumas aulas a gente já tinha mais ou menos entendido, até eu que nunca tinha escrito poesia, já tinha minimamente entendido como funcionava. E daí a gente, também criou essa liberdade, tranquilidade para falar dos textos umas das outras, assim, e foi muito, muito, muito enriquecedor. Agora, jornalista é muito bom para cortar texto dos outros. O seu texto, eu costumo não reagir muito bem. Não, foi bem tranquilo. Foi tranquilo? Foi. E muitos anos das pessoas mexendo nos meus textos, eu mexendo nos textos dos outros, já deu para superar essa etapa. Deu para superar. Como nós sempre fizemos no Café com Letras aqui, nós vamos dar um tempo na abordagem de quando a retina não tinha filtros, antologia poética, e de imediato vamos para as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, nas dicas do autor, recebendo aqui o organizador de Quando a Retina Não Tinha Filtros, antologia poética, Rafael Farina, e a escritora, jornalista, minha colega,
Trícia Ordovás Sartori. Eu vou pedir que de forma breve vocês compartilhem com quem está nos acompanhando neste momento. Dicas de leitura, podem ser lançamentos, autores desconhecidos, clássicos, algo que vocês entendam que quem está nos acompanhando neste momento precisa correr atrás e ler também. As dicas estão com vocês. Bom, eu vou indicar o nosso livro, né? A Coletânea Poética, quando a retina não tinha filtros. Não tinha filtros. A gente lançou ela fazem poucos dias. Por enquanto, ela está só no formato digital. Dá para encontrar bem facinho lá na Amazon. Quem tem o Kindle, baixa pelo Kindle. Tá um preço bacana também. Indico o livro de uma das autoras dessa nossa coletânea, a Rafaela Fischer, que é Entre Lírios e Leões. Inclusive, a orelha quem fez foi a Trícia. E do que eu tô lendo, só para não, senão eu poderia ficar citando muitos, né? Mas eu tô lendo um autor português que eu gosto muito, José Luiz Peixoto. Eu recomendaria um livro dele chamado Galveias. É um romance muito bacana. Trícia. Eu vou aproveitar a linha do Rafa, dos autores portugueses, vou seguir na poesia. Eu vou indicar a Matilde Campilho, que acabou de lançar Flash. Ela é uma poeta portuguesa bem insensada. O primeiro livro dela, Joque, é incrível. O Flash é mais... são mini contos poéticos e é bem interessante. Assim, ela tem uma escrita bem diversa, eu acho que vale a pena conhecer. E um outro autor que eu estou gostando muito, conheci há pouco tempo, que se chama Afonso Cruz. Ele é português também. Foi indicado aqui há umas 2 semanas, eu acho. Eu tive a oportunidade de conversar com ele. Ele é uma pessoa muito incrível, muito espirituosa, e ele escreve de um jeito poético também. Vamos Comprar um Poeta. É um livro maravilhoso que ele, enfim, numa família, a criança quer comprar um poeta e o poeta acaba mudando a forma de todos os membros da família perceberem a realidade. Acho que é bem interessante para os dias de hoje. A professora Tadiane Tronca esteve aqui, acho que há umas 2 semanas, se não me engano, indicou também uma obra do Afonso Cruz. Eu gostaria também de saber como é que funcionou o processo das coautorias. Eu estou aqui devidamente destacado Delírio em Alto Mar. Mas não é delírio, é delírio, em referência ao lírio, para as pessoas que não estão lendo aqui. Assinado por Rafaela Fischer e a Trícia Ordovás Sartori. Como é que funcionou o processo das coautorias? Vocês estavam em contato juntas? A Rafa foi essa pessoa para que... online, tudo online. A gente, inclusive, ainda não se conhece. Não se conhece. Isso é muito legal. É muito incrível, das assim. Redes, a gente se fala um monte, enfim. E a gente... Esse especialmente, a gente... eu gosto bastante de desenhar, de pintar. Assim, tento, né? Mais como brincadeira. Claro. E daí, falando com a Rafa, vamos pensar em alguma coisa. Eu faço um desenho e desse desenho a gente faz um texto e enfim, parte ou do texto pro poema ou vice-versa. Quase um storyboard. E esse surgiu daí, assim, essa história. O Delírio, Lírio, porque a Rafa, é super fã de lírios. Inclusive, o livro dela se chama Entre Lírios e Leões, né? O livro de poemas dela. Que ele acabou de indicar. Que o Rafa citou e que eu escrevi Orelha. Que também foi uma coincidência, assim, porque a gente, né, se conheceu e a Rafa é muito boa, assim, já era muito boa no começo, na primeira aula. Eu, ai, meu Deus, eu com essa gente talentosíssima, o que eu tô fazendo aqui? Mas o jornalista... Que nunca escrevi um poema na vida. O jornalista exagera, às vezes, da E eu disse pra Rafa, bom, quando tu lançar teu livro, eu vou fazer Orelha, quero fazer Orelha. Tá, e daí, assim, logo depois do fim do curso, ela disse, vou lançar meu livro, era sério que tu quer escrever Orelha? Daí me mandou o texto, fiquei super honrada, porque o livro é ótimo, ela é muito boa. E aí depois nós temos aqui... vamos aproveitar que temos uma autora aqui da obra. Segue aqui os poemas mais curtos. Aqui, basicamente, os poemas são quase monossílabos. Perto do Coração Selvagem, por exemplo, que brinca com um dos títulos da falecida grande escritora clássica brasileira, Clarice Lispector. Diz que eu parecia Clarice escrevendo. Densa? Não, monotemática. A referência não era Lispector, era Clarice Falcão. E o tema era de monomania.
Depois, soft skills. Ele ri porque eu não sei. Falar de negócios, propôs um pitch. Se for para ser objetiva, faço sexo e poesia. É quase como... Nós citamos aqui na edição passada o professor Luiz Carlos Ponzi. Ele classifica os microcontos. Aqui nós poderíamos dizer que são micropoemas, porque os versos vão se esgotando quase que em uma palavra, né? Verdade. Como que foi isso? Para mim, como era, né, tudo novidade, assim, eu tentei exercitar formatos diferentes, assim, brincar também um pouco com a diagramação do poema. Não sei se é exatamente diagramação que se fala, forma gráfica. Ah, claro, poema, sim, né? A forma de ler, porque, claro, as pessoas... Porque ele não é um texto corrido, ele tem, tipo, começa no meio... A terceira frase... O espaçamento é maior. Exato, tem espaçamento diferente, enfim, tentei brincar com isso, um pouco influenciada pelo jeito de escrever que eu acho sensacional da Aline Bay, que faz uma série de quebras e que o texto dela só é lido daquele jeito, também pela forma... No soft skills aqui, te interrompendo, nós temos 3, 6, 8 versos, por exemplo. Tem 2 deles alinhados à direita e outros totalmente alinhados à esquerda. E colchetes, enfim. Claro. Eu tentei brincar um pouco com isso, assim, porque para mim também era uma experimentação, assim, como eles iam deixando, eu ia, enfim, testando, né, outros jeitos de escrever, que para mim tudo era muito novidade, assim. Nós estamos indo para a reta final do programa. Quando o bate-papo é bom, parece que voa, né? Nós estamos aqui conversando despretensiosamente, mas vai fluindo. Como que vai ser a sequência disso? Nós conversávamos antes do início da entrevista em si, e, por exemplo, o Rafael já colocava da possibilidade de futuramente tentar transformar o e-book em impresso. Mas a própria origem, no caso a oficina, ela terá uma sequência... ou daqui a pouco a Trícia e outros participantes resolvem se aventurar em livros, sei lá, escritos em coautorias, ou cada um faz o seu? Como é que é a sequência desse projeto? A ideia do curso é termos uma segunda turma no começo de 2023. A gente até ia tentar fazer esse ano, mas a Fê, ela está lançando o livro agora, e aí os próximos meses dela estão bem cheios. Mas sim, a partir do ano que vem a gente vai ter uma nova turma. A ideia é manter as aulas por vídeo, justamente para tentar chamar gente de várias partes. E das autoras, a gente mantém o nosso grupo do WhatsApp ainda, né? E eu sempre digo assim, gente, eu quero ver os livros de todo mundo. Assim, eu fico fazendo pressão. Provocar para que cada um escreva o seu. Mas também, eu acho que não precisa ser um livro físico mesmo, né? Daqui a pouco, hoje em dia, tem gente que publica... por Reels, por TikTok, né? De novo, falando desse negócio assim de forma, assim, eu quero ver o pessoal botando os seus textos na rua. É verdade, claro, o fato de... Até o custeio da publicação, né? Isso é uma coisa muito falada, né? Bastante. E principalmente para quem ainda não lançou o seu livro, né? E até editorar um e-book não é tão barato assim, né? Porque ele acaba tendo um projeto quase que totalmente de um livro, mas ele só não é impresso, né? Então, tu paga alguém para fazer a capa. Exato. Tem uma editoração. Trícia, quais serão os teus rumos aí na poesia depois disso? Eu tenho escrito eventualmente, assim, não mantenho a mesma constância de quando eu estava fazendo aulas, mas a Fê me provoca bastante. Eu fiz alguns textos de relatos da minha infância, assim... E ela disse, isso ficaria muito bonitinho se tu reunisse num livro. Então, eu tenho escrito alguns poemas nessa linha que, em algum momento, eu pretendo também fazer as ilustrações bem pretensiosas, assim, pretendo escrever e ilustrar, fazer as ilustrações e, de repente, lançar, mas, assim, sem muita pressão. Então, vou fazendo... Pode também... mesclar os formatos, né? Não precisa ser só poesia. Mas esses são os textinhos curtos, assim, é uma prosa curta de umas historinhas infantis que são bonitinhas. Uma delas tá no livro. Eu acho que é uma das sem título que falava que o meu lápis favorito dos lápis de cor era o
verde água. E daí eu, tipo, era o que eu não usava para não gastar. É muito e bom. daí, mas depois que eu cresci, eu parei de economizar os afetos, ainda bem. Aí gastou o lápis. Bem, então estamos nos aproximando mesmo do final do programa. Quero agradecer imensamente a vocês e até deixar essa provocação a quem nos acompanha, que daqui a pouco tem dificuldade de custear um livro físico, né? Que daqui a pouco comece pelo e-book também, ele é tão livro quanto o livro físico, né? Então fica essa dica também para o pessoal aí. E para vocês aí uma colocação final, umas considerações, ainda temos breves segundos. Rafael, a atriz? Bom, Fábio, queria te agradecer pelo espaço. É muito legal poder vir falar sobre literatura, sobre poesia, ter um espaço, alguém interessado nisso e, com certeza, assim, falar sobre isso faz com que as pessoas também, de repente, plantem essa sementinha, né, nas pessoas, elas procurem outros autores, comecem a escrever. Escrever é terapêutico, a gente consegue expressar os sentimentos, aproxima as pessoas, como no nosso caso, né, num grupo, assim, de repente tu encontra pessoas que têm percepções de mundo, interesses parecidos com os teus, então é um exercício bem interessante. Rafael? Olha, aproveitar para dar um recado para todo mundo que quiser comprar o nosso livro. De novo, repetindo, é Quando a Retina Não Tinha Filtros. Tá na Amazon, o preço tá super bacana. E quem quiser também, agora começam as feiras do livro, né, nos próximos meses aí. Deem o livro de presente de Natal, Dia das Crianças, aniversários, né? Valorizar isso, porque realmente para quem está começando é super bacana ter esse espaço. Mais uma vez, muito obrigado, então. Obrigado. Acabamos de conversar com o Rafael Farina, ele que organizou aqui a obra Quando a Retina Não Tinha Filtros, antologia poética, junto com Fernanda Rodrigues, e também aqui presencialmente conosco, no estúdio da TV Câmara Caxias, canal 16 da Claro Net, a atriz Ordová Sartori, minha colega jornalista e autora de vários dos poemas aqui dessa antologia poética. Quando a Retina Não Tinha Filtros, então, foi pauta do Café com Letras desta semana. E como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.